fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Só até aí. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus? Bom, irmãos, nós vemos aqui uma situação onde Jesus ele sobe ao monte para orar e ele leva Pedro, João e Tiago. E lá no monte, enquanto Jesus está orando, em uma conexão, em uma ligação com Deus tão grande, e de repente Jesus ele se transfigura, ele mostra a glória dele, e quando Pedro, Tiago e João olham, eles veem Moisés e Elias diante do Senhor Jesus. E ali eles perguntam para o Senhor: Senhor, o Senhor quer que façamos uma cabana para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias e tal? E Jesus demonstra a glória dele, o poder dele que ele tem. Naquele momento, aqueles 3 discípulos que estavam acompanhando Jesus, eles veem verdadeiramente a glória de Deus sobre a vida de Jesus. E agora, eles passam a noite ali, e quando chega no outro dia pela manhã, eles descem um monte, onde eles estavam orando. E quando eles chegam lá embaixo, no pé do monte, uma multidão recebe Jesus. E de repente, no meio daquela multidão, sai um homem atônito, eufórico, e ele corre e se prostra aos pés de Jesus e começa a clamar: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Que é lunático, que ora se joga no fogo e ora se joga na água. E Jesus percebe que aquela loucura que aquele jovem está tendo, ela não é uma loucura, uma doença mental, ela é algo espiritual. Era um demônio que tomava posse daquele jovem e que tirava a consciência dele, e que a Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas que aquele jovem, quando o demônio se apossava dele, a boca dele começava a espumar. E aquele homem agora ouve falar de Jesus e dos discípulos de Jesus. E quando ele ouve que Jesus estava naquele local, ele vai até Jesus. Só que quando ele chega até o local onde Jesus estava, ele não encontra Jesus, porque Jesus havia se retirado para subir um monte, em particular com 3 dos seus obreiros. E então ele suplica aos discípulos de Jesus que estavam ali junto com a multidão, que expulsasse o demônio daquele jovem. Mas aqueles discípulos nada puderam fazer. Nada puderam fazer. Eles oraram, eles suplicaram, eles buscaram, mas nada aconteceu.
Sabe por quê? Jesus não fala ali. Às vezes as pessoas entendem que Jesus está falando que os discípulos não expulsaram aquele demônio por causa da pequena fé. Mas eu vou chegar lá, mas não foi por causa da pequena fé. Porque a fé, ela independe se ela é grande, se ela é pequena. A Bíblia ou a ciência vai dizer que a fé, ou perdão, que a mostarda é a menor semente existente no mundo. E Jesus disse ali que se os discípulos tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente do mundo, eles diriam: o monte passa daqui para acolá e o monte passará. Mas não foi a pequena fé deles que impediu eles de expulsarem o demônio. O que impediu eles de expulsarem o demônio, irmãos, foi a falta de preparo. E então, quando Jesus desce o monte, ele encontra aquela multidão e aquele homem corre e se joga aos pés de Jesus, suplicando. E aí Jesus, ele censura todos que ali estão, porque a maior parte daquela multidão estava andando com Jesus há muito tempo, Marcos. Aquela multidão viu Jesus curar outras enfermidades, viu Jesus expulsar outros demônios. Aquela multidão estava presente com Jesus em muitos lugares. Não seria a primeira vez que eles veriam Jesus expulsar mais um demônio. Existem pessoas que andam com Jesus, que estão na igreja, mas que nunca se preparam para fazer a obra. Existem pessoas que andam dentro da igreja, que buscam, mas que nunca estão preparados para fazer a obra. Quando se encontra diante da dificuldade, bate o temor, bate o medo. E o medo anula qualquer fé existente no coração do ser humano. O medo impede você de realizar coisas grandes. E Jesus fala para aqueles discípulos ali, para aquela multidão: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês e vocês vão continuar sofrendo? Existem pessoas que estão na igreja há 200 anos e continuam sofrendo da mesma maneira que entrou na igreja pela primeira vez. Está há 20 anos servindo a Jesus e continua sofrendo. E aí Jesus chama essa geração de geração incrédula. Existem pessoas que você olha e ela tem todo o sinal de que ela tem uma fé inabalável. Só que a fé ela precisa de ação. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e ficar parado, inerte. Os discípulos foram lá e colocaram a mão sobre aquele lunático e nada aconteceu. E eles pararam de orar. Simplesmente pararam. Simplesmente cessaram a oração. E aí quando Jesus chega, aquele homem vai até Jesus e pede socorro a Jesus. E Jesus chama o povo de geração incrédula e pergunta que até quando Jesus vai estar com aquele povo e o povo vai continuar sofrendo. Aí Jesus fala para aquele pai: traz o teu filho, traz. E Jesus agora ordena ao demônio que bate em retirada, e o garoto, quando o demônio é expulso, é curado de toda enfermidade e doença. E aí o que acontece? Quando Jesus chega num momento em particular com os discípulos vão questionar Jesus: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Aí Jesus fala: vocês não puderam expulsar o demônio porque por causa da vossa pequena fé. E aí traz a demonstração, a razão da pequena fé como um grão de mostarda. Mas não foi a pequena fé que impediu eles de expulsarem o demônio.
Como eu disse anteriormente, foi o medo. O medo anula a fé. O medo, ele faz com que a fé seja abalada. E quando Satanás olha para um crente, para uma pessoa que diz que segue Jesus, quando Satanás olha para uma pessoa que diz que tem fé em Cristo Jesus, e vê que aquela pessoa, nos olhos dela, demonstra um medo, ele não tem um pingo de respeito por esse tipo de pessoa. E se ele puder massacrar, humilhar, envergonhar, ele vai humilhar, massacrar e envergonhar aquela pessoa. Porque aquela pessoa está tomando o nome de Jesus sem crer no nome de Jesus. E aí Jesus diz: olha, vocês precisam se preparar. Há castas de demônios que não se enfrentam só com o meu nome, só com palavra. É necessário consagração, é necessário jejum, é necessário oração. Aí tem pessoas que estão a vida toda na igreja, não sabem o que é um jejum, não sabem o que é uma oração, e quer que os demônios batam em retirada, quer expulsar demônio, não vai conseguir expulsar demônio, porque existem certas castas. Existem certas legiões de demônios que só vai sair com jejum e oração. E por isso você tem que estar preparado, revestido, porque o jejum te aproxima de Deus, faz com que a revestimento espiritual de Deus desça sobre a tua vida. E a oração, ela traz intimidade sua com Deus, ela gera intimidade sua com Deus. E quanto mais íntimo nos tornamos de Deus, mais autoridade Deus derrama sobre nós, mais glória Deus derrama sobre nós, e mais nós conseguimos ordenar os demônios: bate em retirada, e o demônio tem que bater em retirada. Porque quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você lê Bíblia, mais você se aproxima de Deus. Maior é a sua intimidade com Deus. E quanto mais íntimo de Deus, mais demônios caem por terra. E hoje nós estamos no culto da família. Quantas famílias estão dentro da igreja, estão sofrendo, irmãos? Estão padecendo. Por quê? Porque não é que tem coisa errada, a pessoa está em pecado, é simplesmente pela falta de atitude. Pessoas que dizem que têm fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ela vai dizer: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você não tem nada na mão, mas você está aguardando algo. Isso é fé. E a prova das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento daquilo que você espera, e a prova daquilo que você ainda não viu. Então, quando você usa a fé, você está tendo firmeza. E Satanás sabe quando um crente está firme. Satanás sabe quando um crente está firme. Os demônios sabem quando um crente está firme. Crente que não tem firmeza na fé não consegue expulsar demônio, irmãos. Crente que não tem firmeza, não tem base. Sabe o que acontece? Olha para mim aqui, eu quero que você veja algo aqui. Imagina se eu estou aqui, ó, num monte de lama. Aqui é uma lama. Presta bastante atenção no que eu vou dizer para você. Eu vou fazer aqui perto dessa coluna aqui, porque foi aqui, justamente aqui no meio tem uma sapata aqui. Quando nós estávamos construindo essa igreja, aqui nesta sapata, nós cavamos ela no fundo e não conseguimos achar terra firme.
E aí eu entrei dentro desta sapata. Quando eu pisei ali, só tinha uma lama preta, escura, e eu comecei a afundar, porque eu não tinha firmeza na terra, e eu afundei até a cintura. Para mim sair de dentro dessa sapata, o Brasa Viva, o Paulo e o Romualdo tiveram que amarrar uma corda nos meus braços para me puxar para cima. Eu cheguei até aqui, afundei, já tinha 2 metros para dentro, já tinha 2 metros de altura, eu afundei mais 1 metro, 3 metros de fundura. Então vamos supor que isso aqui seja uma lama. No momento em que eu pegar um peso no meio da lama, o que vai acontecer? Eu vou afundar, porque não tem terra firme, não tem firmeza. Assim é o crente que diz que serve ao Senhor e que não tem firmeza na fé. Quando a luta vem, quando a dificuldade vem, que é o peso, ele afunda, porque ele não tem base sólida para suportar o peso. Ele em si aguenta o peso, mas a base que ele está não aguenta, porque a fé dele é aquela fé meio barro, meio tijolo. É aquela fé que ora acredita que vai acontecer e ora duvida. Nunca tem certeza de nada. Quem tem fé, irmãos, ainda que pareça que está tudo contrário, vai continuar firme, inabalável, porque crê. E a fé te leva a ter esperança não em você mesmo, mas naquele a quem você serve, que é Jesus. E os discípulos naquele momento, no sofrimento daquela família, os discípulos não estavam tendo essa fé firme, inabalável. Eles titubearam entre 2 pensamentos. E os demônios sabem quando o crente está duvidoso na fé. E aí o sofrimento daquele jovem continuou se protelando, até que Jesus chega, desce do monte, expulsa aquele demônio e cura aquela enfermidade daquele jovem. E quantas famílias, irmãos, estão dentro da igreja hoje sofrendo? É pais sofrendo por conta de filhos, é filhos sofrendo por conta de pais, padecendo tristeza, gemido, dor, uma sensação de infelicidade, de impotência. Ei, é necessário você ter firmeza na fé. É necessário você agora buscar um compromisso com Deus de verdade, porque só tendo esse compromisso com Deus de verdade é que Jesus vai dar um basta no sofrimento no meio da tua família, que Jesus vai dar um basta no sofrimento no meio do povo que você ama, porque Satanás está se alegando no sofrimento da tua família, porque a tua família está sofrendo e você está sofrendo junto com a sua família. A sua família não tem paz e você também não tem paz, porque o diabo conseguiu roubar a tua paz por conta da falta de firmeza. Você suporta o peso, mas a sua base não. A sua base está estremecida, a sua base ela está abalada. E quando o diabo olha para você e vê que a sua base está abalada, ele investe mais pesado ainda, que é para você não se recompor, é para você continuar lá embaixo, no fundo do poço, como eu estava no fundo dessa sapata, sem conseguir sair dali. Porque há momentos que acontece com a gente no mundo espiritual a mesma coisa que aconteceu aqui no físico comigo. Quando eu afundei dentro desse lamaçal aqui, não conseguia me mexer, eu não conseguia sair para lugar nenhum, sozinho eu nunca ia conseguir sair de dentro desse buraco. Por isso foi necessário que os 3 obreiros que estavam aqui me tirassem dentro do buraco. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles querem estender a mão para você te tirar desse buraco onde você está sofrendo, onde você não tem base, não tem firmeza para suportar o peso que está vindo sobre você. Porque tão forte quanto a coluna, precisa ser a base da coluna. A base da coluna tem que ser no mínimo forte igual a ela, ou muito mais forte do que ela.
E Jesus é a base mais sólida do que as colunas. Ele é a base da minha e da sua vida. Ele é mais forte que eu e você, ele é mais poderoso. Ele é poderoso. Nós podemos ser fortes. Ele é poderoso, todo poderoso. E se existe alguém que pode mudar o quadro da minha e da sua família, o nome dessa pessoa chama-se Jesus. E não tem situação difícil que Jesus não possa derrotar. Não tem situação difícil que Jesus não possa mudar. Só basta você crer. Se você crê que Jesus é contigo, a palavra de Deus, ela diz que vai passar o céu e vai passar a terra, mas ela vai prevalecer. A palavra do Senhor é que vai prevalecer na tua vida. A última palavra na tua vida não é a palavra de maldição do macumbeiro. A última palavra na tua vida não é a do médico. A última palavra na tua vida não é a do advogado. A última palavra na tua vida não é nem a do teu pai e da tua mãe. A última palavra na tua vida não é a palavra do teu filho, do teu avô, do teu neto, da tua neta. A última palavra na tua vida não é do teu irmão. A última palavra na tua vida é a que sai da boca de Deus. Essa é a última palavra. O mundo inteiro, Marco, pode profetizar maldição contra a tua vida, mas se Deus abençoou a tua vida, quem vai conseguir te amaldiçoar? Chamaram um homem para amaldiçoar a nação de Israel. Um homem que era tido como profeta. Vai lá e amaldiçoa, que eu vou te dar rios de dinheiro, vou te dar caminhões de ouro. E o camarada foi. E chegou lá e começou a profetizar. Ele queria dizer: eu amaldiçoo Israel. Aí saiu da boca dele: Israel, eu te abençoo. Aí o camarada, o rei, ficou bravo. Rapaz, eu chamei você para amaldiçoar, você abençoou, rapaz, que isso? Vamos lá de novo para você amaldiçoar. E aí ele foi. Quando a palavra que saía da boca dele: eu te amaldiçoo Israel. Aí o anjo, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tomava conta da boca daquele homem. E aí, ao invés de dizer: eu te amaldiçoo Israel, ele dizia: eu te abençoo Israel. Aí o rei Balaque ficou doido. Não é que é, rapaz? Não é que é, Balão? Que isso? É. Vamos lá. Vou te dar mais dinheiro para você amaldiçoar. Foi pela terceira vez. E pela terceira vez ele tentou amaldiçoar Israel. E Deus colocou a palavra: Israel é o povo abençoado. Aí o rei foi cobrar dele. E ele diz: como poderei eu amaldiçoar aquilo que o Senhor Deus abençoou? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Deus não vai abençoar a sua família. A sua família já é abençoada por Deus e ninguém pode amaldiçoá-la. Estão tentando amaldiçoar a sua família, dizendo que você não vai ser feliz, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que não vai dar certo. Mas a última palavra na tua família sai da boca de Deus. E a última palavra que saiu da boca de Deus em direção à tua família é que bendita é aquela família que está na fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz para Abraão: Senhor Abraão, benditas serão todas as nações ou todas as famílias da terra na tua descendência. E quem é a descendência de Abraão? Jesus. Então em Jesus a tua família é abençoada. Deus não vai abençoar, Ele já abençoou a tua família. Você só precisa ter uma base sólida, e essa base hoje está sendo apresentada para você. Para você estar em cima desta base e suportar o peso que tem sido colocado sobre a tua vida. Suportar a adversidade que tem lutado contra você. Seja demônio, seja potestade, seja luta, seja adversidade, seja doença, seja o que for. Se você estiver na base chamada Jesus, você suportará todo e qualquer tipo de peso.
Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus não dá prova ao homem que ele não possa suportar. Se a luta que veio sobre você está sobre você, não é porque você é fraco, não. Deus deu um peso a você que você pode suportar. Você só precisa crer e se levantar. Você só precisa se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu creio na tua palavra sobre a minha vida. Porque, irmãos, assim como aquela família sofria com aquele jovem, que ora se jogava no fogo, ora se jogava na água, o diabo tentou matar ele queimado, tentou matar ele afogado, tentou matar ele asfixiado, tentou matar ele convulsionado, e nada o diabo conseguiu fazer. Mas enquanto aquele jovem não conheceu Jesus, ele continuou sofrendo. Ele só foi liberto e curado de tudo aquilo depois que ele conheceu Jesus. Quando o pai dele teve a coragem de ir até Jesus, de levá-lo a Jesus, de repente a tua família está sofrendo porque você não levou ela até Jesus ainda. Então leve Jesus até a tua família. Comece a demonstrar quem é Jesus para a tua família, e você vai ver que as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer, a luta vai vir, mas você vai vencer, e a tua família está te observando, a tua família está observando a tua base sólida, para ver se você não está brincando, para ver se você não está pregando da boca para fora, mas a tua família ela está te observando. E a grande verdade é: Satanás vai ter que ver Deus abençoar a tua família. Os discípulos de Satanás vão ter que ver a sua família feliz. Vai acontecer com você o seguinte, o que o salmista disse: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem são os teus inimigos? A Bíblia diz que o inimigo da igreja não é carne nem sangue. A Bíblia diz que o inimigo da igreja não é humano. A Bíblia diz que o inimigo da igreja ele é espiritual. Ele habita nos lugares celestiais. Ele é o príncipe das trevas deste século. Esse é os teus inimigos, os demônios. E Deus vai preparar para você e sua família uma mesa na presença desses inimigos, e eles não poderão fazer nada contra você e nem contra a sua família. E quando aquele jovem foi levado até Jesus, irmãos, eu fico imaginando essa cena. Da mesma forma que eu imagino aquela cena daquele endemoniado gadareno. Quando o pai de aquele jovem trouxe ele, eu fico imaginando essa cena aí. Porque demônio nenhum consegue se sustentar de pé na presença do Senhor Jesus. Um endemoniado gadareno, possesso por uma legião de demônios, 2.000 demônios. Quando ele viu Jesus, ele correu e se prostrou aos pés de Jesus. Pode ver que toda vez que a Bíblia vai narrar que o endemoniado olha para Jesus, ele corre e se prostra aos pés de Cristo. Porque nenhum demônio consegue ficar de pé diante do grande e do verdadeiro rei. Todo demônio tem que se prostrar. E há uma promessa, uma palavra que diante do nome de Jesus, aos pés de Jesus, todo joelho no céu e na terra tem que se prostrar. Se esse demônio está de pé contra a tua família, é porque ele ainda não viu Jesus entrar no meio da tua família. Traga Jesus para dentro da tua família, para o seio da tua família. A primeira coisa que vai acontecer é esse demônio se prostrar. E quem está prostrado, Zé, não tem autoridade. A autoridade está naquele que permanece de pé. E esse é Jesus.
a autoridade no meio da tua família é Jesus. Não permita que Satanás bagunce a tua família. Bagunçou até aqui, pastor, até aqui. Daqui para frente ele não vai mais bagunçar. Ah, ele fez e aconteceu até aqui, pastor, até aqui, daqui para frente ele não vai mais fazer e acontecer. Porque Jesus está no centro da sua família. E quem impedirá o agir de Deus? Quem impedirá o agir de Deus? Então, assuma um compromisso com Jesus. Jesus é a base da sua vida. E para essa base ter firmeza da fé, como foi falado, é preciso 3 coisas: jejum, oração e palavra. Para que a base chamada Jesus tenha firmeza na tua vida. Jejum, oração e palavra é o que sustenta a base em que você está de pé sobre ela. Se você fala que eu sou de Jesus, então esses 3 pilares têm que estar sob, ou seja, debaixo dessa base: jejum, oração e palavra. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar. A primeira coisa que vai mudar é você sentir paz dentro de você. Porque Jesus diz que Ele nos dá a paz que o mundo não tem. A paz que o mundo dá a você é aquela ausência de conflito. Mas Jesus é capaz de olhar você dentro de meio de um monte de conflitos e fazer você sentir paz. Porque a sua esperança é Jesus. E Jesus pode gerar paz para você. Jesus pode trazer descanso para a tua alma. É o único que pode fazer isso. Então, quando você tem esses 3 pilares aí, jejum, oração e palavra, você vai estar sobre uma base firme, inabalável. Inabalável. Porque a fé, ela vai levar você a trabalhar em função disso. Jesus falou para eles: olha, vocês têm fé do tamanho de um grão de mostarda. E se vocês têm essa fé, vocês vão dizer ao monte: ó, passa daqui para colar, e ele vai passar. Porque a fé vai te levar a trabalhar em função do monte se mover de um lado para o outro. Vai levar você a trabalhar em função daquele monte ser transportado de um lado para o outro. É isso que a fé vai fazer. Mas tem um monte de pessoas aí que tem aparência de cristão, tem aparência de que tem fé, aparência de que tem fé, mas quando sente o peso da luta, arreia, não aguenta, não suporta. Porque a base dessa pessoa está abalada. Então é o momento de você fortalecer a sua base. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha só, firme fundamento daquilo que se espera. Você ainda não tem na sua mão, você não consegue ver a sua família abençoada, mas você espera que ela seja abençoada, e por isso você está inabalável na fé. É a prova das coisas que não se vê. A fé é a prova daquilo que você ainda não está vendo. A fé é a prova de que a sua família é abençoada. A fé é a prova de que a sua família é abençoada. Diga para a pessoa do seu lado: Deus não vai abençoar a sua família. A sua família já é abençoada por Deus. Viu? Deus não vai abençoar, Ele já abençoou a sua família.
Então usa essa fé, tenha firmeza, tenha uma base sólida em Cristo, para vencer a adversidade que se levantou contra a sua família. E você vai ver que você vai sorrir, e não é um sorriso falso não, para disfarçar sua tristeza não. Você vai sorrir porque você verdadeiramente está satisfeito com o que Deus está fazendo por você e sua família. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Eu quero convidar a igreja